Dizia eu que a tendência desse filho bode expiatório é apresentar dois tipos de comportamento diferentes. Um comportamento na presença dos pais e um outro tipo de comportamento na ausência dos pais. Ah, esse filho tem duas caras, esse filho é falso, hipócrita. Não. Esse filho apenas se sente reprimido na presença dos pais. Ele sente medo desses pais, né? Ele não quer ser rejeitado por esses pais. Então, na frente dos pais, ele costuma ficar mais silencioso, a voz fica presa na garganta, a postura fica mais encurvada. Ele não pode ser ele, não. E na ausência dos pais, quando longe dos pais, esses filhos já se soltam um pouco mais, eles podem desabrochar, dar aquela florescida. Eles podem ser quem eles de fato são. Podem ser mais alegres, mais contentes, podem fazer gracejos, contar piadas, dar risada. Porque fazer tudo isso na frente de narcisista não é possível. O cavalo vai dar as caras, você vai levar um coice. E o filho tem medo disso, né? Para evitar, ele se reprime na frente dos pais. Como esse filho é rejeitado, o jeito de ser dele não é aceito, ele cresce com um sentimento de inferioridade muito grande. Ele vai ter complexo de inferioridade. Aí a sociedade olha para ele e fala assim: ah, que pessoa tímida. Tímida coisa nenhuma. É complexo de inferioridade. Ele não é aceito nem pelos pais. Se nem os pais gostam dele, quem é que vai gostar? Aí é que está, ó. Cura para isso é injeções diárias na veia de amor próprio. Esse filho também sente que ele não pertence a nada, né? Tem sentimento de inadequação. É óbvio. Ele é só um corpo, ele está sendo só um corpo controlado por outras pessoas. Ele está completamente afastado da sua essência. Ele não sabe quem ele é. Então, o resultado disso aqui é apatia total. Não adianta essa pessoa querer nada ou deixar de querer, porque ela não está no comando da vida dela. Sempre tem alguém para decidir a vida dela por ela. Então, o resultado é a apatia. Aquela pessoa que chega na fase adulta, não sabe se compra uma bicicleta, se casa, e pergunta para todo mundo: o que eu devo fazer na vida? Ela não olha para dentro para saber o que é que ela quer. Ela pergunta para os outros. Capacidade de iniciativa, zero. E a culpa é dela? Não. Ela está apenas sofrendo um processo de incesto emocional. Está sofrendo e sofreu. Por mais difícil que seja, e na maior parte das vezes o processo exige uma terapia, as pessoas precisam se esforçar para estabelecer limites saudáveis com os pais. Quem deveria respeitar os filhos são os pais. Mas muitas vezes os pais não têm muita sensibilidade, não têm muito amor no coração e eles não vão respeitar o espaço dos filhos, vão se intrometer em demasia na vida desses filhos e esses filhos vão ter que fazer o papel dos pais, ou seja, vão ter que impor limites a estes pais e sem culpa. Façam-no sem culpa. Elas têm que trabalhar, esses filhos, esses filhos têm que trabalhar para recuperar seu senso de identidade, afastando-se de se colocar no papel de cuidador em seus relacionamentos. Acontece que o filho bode expiatório é empata, é a vítima sobrevivente de abuso narcisista, ou seja, a vítima que sofre mais diretamente os efeitos desse abuso. E ela é empata, ou seja, ela tem a capacidade de sentir o que o outro sente. Então, a dor do outro é a dor dela. O sofrimento do outro é o sofrimento dela. O problema do outro é o problema dela. Ela tem que parar de pegar o problema dos outros para si, passar a viver a própria vida. Os filhos bode expiatórios têm que
passar a viver a própria vida, e sem sentir culpa por isso. Nós viemos viver a nossa própria vida, não a vida alheia. E isso não é fácil. Deixar o papel de cuidador dos pais não é fácil. É um problema para ser tratado a longo prazo e quase sempre em um processo terapêutico, até porque o incesto emocional é devastador devido à natureza indireta e encoberta do trauma, aponta Mônica. Sim, é difícil deixar de ser cuidador em seus relacionamentos, relacionamento com o pai e com a mãe, porque esse filho sofre muito por ser rejeitado, por não ter amor dos pais. Então, muitas vezes ele não consegue se desligar dos pais, não consegue impor limites a esses pais para não perder o amor desses pais. O problema é que pais narcisistas não são amorosos. Esse é um amor que esse filho nunca vai ter. E esse filho precisa aceitar a realidade da vida dele. Por que o incesto emocional deve ser tratado psicoterapicamente? Porque o psicólogo, muitas vezes, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, é a única pessoa que vai poder ajudar a acolher os relatos desse filho bode expiatório. Para começar, esse filho sente uma vergonha muito grande, um constrangimento enorme, porque ele é rejeitado pelos pais e ele ouve desde muito cedo a sociedade repetir que todos os pais amam os seus filhos incondicionalmente, ainda por cima. O que a sociedade desconhece é que existem pessoas narcisistas que acabam tendo filho. Não dá para colocar todos os pais, todas as mães dentro de uma caixinha só. As pessoas são diferentes e nem todo mundo é amoroso. Nem todo mundo. Esse filho bode expiatório, ele sente tanta vergonha por ser maltratado, por ser rejeitado, que ele esconde de todo mundo o abuso que ele sofre em casa. Por se manter em silêncio e não contar, não desabafar com ninguém sobre os maus tratos que ele sofre em casa, por parte dos pais, dos irmãos, esse filho acaba acobertando a sua família, que posa de família perfeita perante a sociedade, perfeita e saudável perante a sociedade. Esse filho, bode expiatório, acaba assumindo toda a esquisitice da família, como toda a doença da família, como se essa doença, se essa esquisitice fosse genuinamente sua, quando na verdade não é. Ele é saudável e sofre com a disfuncionalidade da família. Daí a sua esquisitice, entre aspas. Nem tudo que parece nem tudo que reluz é ouro. Esse filho sofre porque ele é um patinho feio. Na verdade, é um cisne. E ele tem que acabar procurando um psicólogo para descobrir o cisne que ele é. A rejeição do filho bode expiatório ocorre até mesmo nos mínimos detalhes. Uma refeição, por exemplo, o bode expiatório é excluído das refeições familiares. E se uma visita chegar na casa dos narcisistas na hora da refeição e vir o bode expiatório comendo sozinho ou vai comer depois, os narcisistas já dão a explicação, eles sempre se adiantam, né? Eles dão uma explicação, sempre posando de vítima. Ai, o bode expiatório não come com a gente, ele não gosta de comer com a gente. O bode expiatório faz a própria comida. Isso lembra o menino Bernardo. Parece que o pai colocava comida para o menino na vasilha do cachorro. A decorrência natural desse tratamento todo
a esse filho é a seguinte: quando esse filho bode expiatório vier a descobrir o narcisismo, ele mesmo é que não vai mais querer a companhia dessa família. O rejeitado passa a rejeitador. Não é vingança, é um processo natural. Todas as relações são recíprocas. Uma pessoa que não gosta de você, você também não gosta dela. Ponto final. O filho bode expiatório não pode contar com seu irmão dourado, porque, via de regra, dourado e bode expiatório não se dão bem. Eles foram colocados a vida inteira um contra o outro. Um sente ciúminho do outro, até porque os papéis não são estanques, e uma hora o filho bode expiatório foi tratado bem, uma hora o dourado foi tratado mal, e isso gera um ciúme entre eles, como se as oportunidades que o irmão tivesse tido na vida fossem sempre melhores do que aquelas que ele mesmo teve, né? E o bode expiatório costuma ser muito judiado também pelo dourado durante a adolescência. O dourado na adolescência vira um CAPETA. Isso mesmo. É aquele filho que nunca recebeu limites em casa, então na rua ele acha que também não vai sofrer consequências pelo seu mau comportamento. Então na escola ele não respeita professores, ele é indisciplinado, não respeita os coleguinhas. E o bode expiatório sofre muito com o seu irmão dourado, por isso mesmo eles não se gostam. E o dourado também acaba virando narcisista, a tendência é essa na vida adulta. Então, esse filho dourado vai defender os pais, o abuso dos pais narcisistas, não vai acolher os relatos, a dor do irmão bode expiatório. A família, de um modo geral, que também não teve oportunidade de conhecer o filho bode expiatório diretamente, porque a tendência é que os narcisistas venham a isolar os seus próprios filhos. A família narcisista ela é isolada. E então esses parentes do bode expiatório vão vê-lo com os olhos dos pais narcisistas, ou seja, eles são um esquisito, eles são um ET mesmo. A sociedade também finge que não vê o problema, por exemplo, na escola. A escola percebe que a criança está crescendo esquisito, mas a escola não quer mexer em um vespeiro. A escola sabe qual o problema que uma criança pode ter? Nenhum. O único problema que uma criança pode ter é a família. Mas a escola não vai fazer absolutamente nada para auxiliar essa criança, porque a escola não quer problemas. A Constituição da República, o Estatuto da Criança e do Adolescente não são respeitados porque eles são categóricos nesse sentido. Cabe à família, ao Estado, à sociedade de um modo geral, zelarem pelo bem-estar da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de toda e qualquer forma de abuso. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, já dizia o poeta. Só resta a esse filho bode expiatório procurar a ajuda de um profissional psicólogo, e também não é um profissional psicólogo qualquer. Tem que ser, de preferência, um profissional psicólogo que tenha sua experiência pessoal com narcisismo, ou seja, um profissional psicólogo que tenha sido vítima sobrevivente de abuso narcisista. E que por isso mesmo tenha sensibilidade suficiente para acolher a dor desse filho bode expiatório e auxiliá-lo na superação desse problema. Então, a primeira recomendação é esta: procurar um psicólogo qualificado para superação desse incesto emocional e problemas outros trazidos pelo abuso narcisista. Segunda recomendação: assistir as palestras do Gaspareto disponíveis aqui no YouTube. Essas palestras, no entanto, têm que ser vistas de coração e mente bem aberta, porque
O Gasparetto, quando ele percebia que a pessoa, apesar de todo o seu sofrimento, ela estava na sua zona de conforto e não queria sair dela, ou seja, não queria fazer nenhum esforço para sair do sofrimento, o Gasparetto esculachava a pessoa. Então é preciso ter maturidade para assistir uma palestra dele, mas a palestra do Gasparetto nos empodera, faz com que nós nos tornemos autoridade máxima em nossas vidas. Paremos de sofrer com abusadores. Terceira recomendação: leiam o livro do do padre Fábio de Mello, um livro chamado Quem Me Roubou de Mim. É um livro que trata de incesto emocional em geral, não só incesto emocional causado pelos pais aos filhos, mas também incestos outros que nós estamos sujeitos no decorrer de nossas vidas, porque a quantidade de pessoas desequilibradas que se aproximam de nós e querem nos modificar porque não nos aceitam como somos, né? É grande. A quantidade de pessoas que abusam de nós, amando, sorrindo, cantando, é muito grande. Nós precisamos aprender a detectar esses relacionamentos invasivos, desrespeitosos, para que possamos cortá-los. Quando nós entramos no delírio dessas pessoas abusivas que nos querem modificar, a gente acaba se perdendo nesse delírio e a gente, no fim das contas, a gente não sabe nem quem a gente é mais. E isso causa um sofrimento tamanho. Vamos nos cuidar.